Louvado é o nome santo do Senhor Jesus, amém? Receba a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo entre nós, você que pela primeira vez entrou neste canal, amém? Estamos aqui ao vivo nesta live e vamos aqui fazer a vontade do Senhor. Aleluia, hoje é um culto maravilhoso onde nós viemos aprender com o Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite você vai aprender muito com o papai, amém? Aleluia, vai compartilhando o link, pega o link, vai compartilhando lá nos seus status, lá no seu WhatsApp, com seus amigos, amém? Familiares, lá no Messenger do Facebook, lá no direct do Instagram, lá no Telegram, amém? Vai compartilhando, dá tempo de você compartilhar. A minha Bíblia se encontra aberta no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, que diz assim, vamos ler comigo? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás dele também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por uma forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os olhos de Israel entraram. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-os, entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Podemos nos assentar, amém? Aleluia, vamos louvar o Senhor com palmas bem alegres, aleluia, bem feliz, abra tua boca e dá glória a Deus, amém? Aleluia, Jesus está presente aqui, amém? Ele está em nosso meio e vai nos abençoar, amém? Bom, na Bíblia tem um título ao qual vocês leram comigo, a passagem pelo mar. Amém? Não sei se uns tem mar vermelho, mas o meu está só escrito até do mar, amém? Não sei como que está os seus. Mas o tema aqui, nesta noite, que eu quero deixar para todos vocês é o seguinte. Olha o seguinte, a jornada da fé. Hoje nós vamos ter uma jornada aqui feliz, amém? Uma jornada de fé aqui. Foi quando a formação do povo de Israel e a sua herança espiritual. Igreja do Cordeiro, amém? Isso foi quando eles atravessaram do Mar Vermelho, amém? Deixa eu deixar aqui um texto, eu sei que nós já lemos, mas vamos ler aqui, 15, versículo 2, vamos ler comigo em uma só voz, vamos lá? 15, versículo 2, vamos repetir comigo? 1, 2, 3. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Deixa eu deixar aqui uma verdade prática aqui para todos vocês aqui nesta noite. Querida igreja, Deus tirou o seu povo da onde? Do Egito, e conduziu de que maneira? Com zelo, com proteção, com provisão pelo deserto até a terra prometida.
Vou deixar aqui para vocês fazer, amém, uma lição de casa, amém, porque não dá tempo, olha para você ver, olha a hora que já é, mas eu quero que na segunda-feira você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, que fala o seguinte, sobre o rumo à liberdade. Na terça-feira, vocês vão ler na sua casa o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 19, que fala o seguinte, sobre uma promessa cumprida. Na quarta-feira você vai ler o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, amém, que fala o seguinte, que Deus protege o seu povo. Na quinta-feira você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 11, que fala o seguinte sobre a murmuração do povo de Deus. E na sexta-feira você vai abrir mais uma vez lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 11. Na sexta-feira você vai ler o 14, o 13 e o 14, o versículo que diz assim, vede o livramento do Senhor. E no sábado você vai ler lá no livro de Êxodo, capítulo 14, também, amém, mas com um pouquinho mais de atenção. Nós lemos até agora o 14. Então, no sábado, vocês vão ler o 15, versículo 1, que fala sobre a celebração do povo de Deus, amém? Então, essa é a lição que vocês vão fazer. E hoje nós já lemos a lição de casa, que foi Êxodo capítulo 14, do versículo 15 em diante, amém? Então, vamos lá. Quem estiver preparado, então, vamos começar aqui nesta noite, amém? Igreja do Cordeiro, o povo hebreu, ele teve que esperar. Oh, coisa difícil, é na vida do homem, é na vida da mulher, é na vida do crente, até daqueles que não são cristãos, amém? Aqueles que não processam nenhuma religião, que não processam nenhuma fé. O difícil é esperar. E aquele povo precisou esperar quanto tempo? Pergunta, quanto tempo, pastora? Olha para você ver quanto tempo, ó. 430 anos é tempo, não é? Nossa, então vou esperar por tudo isso, pastora? Não, depende da sua fé, amém? Se a sua fé estiver firme e forte, não vai precisar passar por 430 anos. Então eles precisaram esperar por 430 anos, até que finalmente, a Bíblia nos conta dizendo que ele foi liberto da onde? Da escravidão. Pelo Todo-Poderoso, aleluia. Igreja do Cordeiro, Deus não se esqueceu das promessas que havia feito para uma pessoa chamada por nome Abraão. O Senhor jamais se esquece das suas promessas, dos seus planos, não serão frustrados, amém? Aleluia. Talvez você esteja esperando nesta noite o agir de Deus em seu favor, e se, presta atenção aqui, e já há muitos anos você está esperando por algo. Então Deus manda te dizer assim para você aqui nesta noite: não perca a esperança, sua hora chegará. Diga glória a Deus. A sua hora vai chegar, como na minha, como na sua, assim como chegou no momento dos israelitas. Louvado seja Deus. Então nessa lição, eu e você, nós vamos aprender, nós vamos ver que o Senhor não somente libertou o seu povo do cativeiro, mas a Bíblia conta dizendo que ele conduziu com cuidado. É isso que ele vai fazer comigo e contigo, com cuidado, com zelo, e não é para um lugar maravilhoso não, é pelo deserto, amém? Aleluia. Deus é fiel, ele é imutável e também cuidará de mim, de você, dos ouvintes, até a sua chegada onde? Ao céu. Creia, Igreja do Cordeiro, no poder providente, protetor do nosso Pai Celestial, amém? Eu creio que sempre os irmãos ouvem eu falar dizendo que nós precisamos ter o quê? Objetivo. Vocês vieram aqui nesta noite com objetivo? Aleluia. É o objetivo que Deus ele quer de mim, de você. E você precisa estar apto, amém? O que é apto? Preparado, amém? Você precisa aprender a analisar o significado da saída dos hebreus do Egito e da travessia do mar.
Amém? Vocês precisam conscientizar de que somente Deus merece o meu, o seu, o nosso louvor e adoração. Precisamos compreender aqui nesta noite que a proteção e o cuidado de Deus para com o seu povo. Amém? Irmãos, Deus está aqui nesta noite e está tendo o maior cuidado da minha vida e da sua vida. Vamos lá de palavra, irmãos, a partida. A Bíblia diz que a saída dos hebreus do Egito rumo à terra prometida, igreja. Nessa lição, onde veremos como que se deu a saída dos hebreus do Egito. Você pode, eu não sei como você consegue, mas eu gostaria que nessa noite você começasse a imaginar a alegria daquele povo hebreu. Deus, Ele tem um tempo certo de agir na minha e na sua vida, como também teve na vida do seu povo, e principalmente do povo hebreu. Por quê? Porque o povo teve que esperar 430 anos até o dia tão esperado pela liberdade. Eu não sei o que você espera, mas Deus quer que você espere com alegria, não com tristeza, não com choro, não com dor, mas sim com alegria. O dia chegou, querida igreja, e quem traçou a rota da saída foi o próprio Senhor. Não é você que vai traçar, sabe, o caminho. Quem vai fazer isso é o Senhor. Aleluia. O caminho, irmãos, foi escolhido e foi o mais longo que você possa imaginar. Por quê? Pois Deus conhecia o coração do israelita. E se Deus conhecia o coração do israelita, imagina a minha, imagina a sua que está aqui nesta noite. Ele sabia que na primeira dificuldade logo desejariam o quê? Retornar para onde? Para o Egito. Sim ou não? Sim ou não? Nessa lição, querida igreja, veremos que Deus retirou Israel do Egito e cuidou do seu povo. Olha que coisa linda. Todos os dias, durante a longa travessia pelo deserto até a entrada tão sonhada terra prometida. Amém? Aleluia. Travessia do mar, igreja. Aleluia. Saída do Egito, Êxodo capítulo 12, versículo 11 e 37. Deus retirou com a mão forte e o seu povo da onde? Do Egito. Depois de tudo, querida igreja, que presenciaram, tanto os israelitas e quanto os egípcios, eles perceberam que estava diante de um milagre. Que milagre era esse? Milagre divino. Amém? Porque um acontecimento sobrenatural, e agora era a hora da partida, e o povo já estava preparado para ir embora. Você está preparado aqui nesta noite para ir embora? Você está preparado? Todos os vestidos com seus cajados na mão. Olha o que Deus está falando para você. Precisa do quê? De vestido, de cajado aonde? Na mão. Você está preparado para a viagem à casa do Pai aqui nesta noite? Todos terão um dia, querida igreja, de que fazer essa passagem, amém? Segundo o texto bíblico do livro de Êxodo, capítulo 12 e versículo 37. E deixaram o Egito. Vocês vão também deixar o quê? O Egito. Sabe, irmãos, e deixaram o Egito, sabe quantos? 600 mil homens. Gente, é muita gente, amém? Fora os meninos, fora as mulheres, amém? Olha para você ver, era muita gente. Os israelitas, querida igreja, não saíram do Egito de mão vazia, viu? Não se entristeça, aleluia. Quando Deus te tirar você da prova, quando Ele tirar você do aperto, quando Ele tirar você da dificuldade, você não vai sair de mãos vazias. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A Bíblia começa a contar dizendo que Deus o abençoou de tal maneira que eles despojaram os egípcios. Pegaram, ó. Isso era bíblico. Livro de Israel, capítulo 12, versículo 36. E era uma pequena retribuição por todos os anos de trabalho dos escravos a que foram submetidos. Ou seja, precisou pagar todo o seu salário que trabalharam no Egito. Este é o nosso Deus. Amém? Se você está sendo, aleluia, sabe, defraudado pelo teu patrão, se você está levando uma aleluia, calote do teu patrão, vai ter que pagar todo o seu salário.
Claro. A rota escolhida pelo Senhor, igreja, pela saída do Egito, foi a mais longa que você possa imaginar, pois nem sempre Deus escolhe o caminho mais rápido. Mas nós temos esse costume, né? Quem mora aqui, quem vai para o Atacadão, eles gostam de cortar o quê? Caminho. Só que esse caminho é meio perigoso. Não é? Nessa rota que você passa aqui pelo mato aqui, é perigoso. É preferível você procurar um lugar mais longo e saber que você vai escapar pela tua vida. Amém? E a Bíblia diz que ele escolhe um caminho, amém? Para aquele povo mais rápido, para nos abençoar. O objetivo de tal escolha, igreja, era também evitar que os israelitas tivessem que passar pelo caminho dos filisteus, evitando o confronto com eles. Êxodo capítulo 13, versículo 17, presta atenção aqui. E os hebreus, igreja, não estavam preparados para lutar. Deus, ele sabe que você está aqui nesta noite, também não está preparado para lutar, pois ainda estavam acostumados à escravidão. Olha Deus falando conosco. Deus também sabia que diante de qualquer obstáculo, o povo iria querer voltar para onde? Para o Egito. Aí vem a perseguição de Faraó. Êxodo capítulo 14, versículo 5 até o 9. A Bíblia começa a contar dizendo que o povo estava acampado próximo aonde? Do mar Vermelho. E quando o coração de Faraó foi mais uma vez o que, igreja? Endurecido contra quem? Contra os hebreus. Êxodo capítulo 14, versículo 5. Presta atenção aqui. Então Faraó tomou todo o seu exército e saiu para perseguir o povo de Deus. Presta atenção aqui. Aqueles que servem o Senhor, igreja, com integridade, são alvo de muitas perseguições. Presta atenção aqui. Mas temos um Deus que nos livra de todo o quê? As aflições, livra-nos do quê? Das perseguições. Salmos 34, versículo 19. Então, igreja, o povo de Israel ficou apavorado quando viu o exército de Faraó vindo em sua direção. Quando eles viram, eu tenho certeza que disseram assim: vamos morrer. Porque, irmãos, eles eram escravos. Conhecia muito bem que era o exército de Faraó. Estavam armados até os dentes. A Bíblia diz que eles estavam o quê? Apavorados. Diante deles estava o mar e atrás um grande exército inimigo. Igreja do Cordeiro, há momentos que o inimigo ele tenta nos acuar, mas Deus sempre sai em defesa de quem? Do seu povo. Por isso, igreja, não tenha medo. Se você está temendo alguma coisa, continue confiando firmemente no Senhor. Oh, aleluia! Por quê? Porque Ele guardará a tua alma, guardará a tua vida. Livro de Salmo 121, versículo 1. E diante, querida igreja, dessa perseguição de Faraó aos israelitas, mais uma vez, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Quando você está em perigo, quando você está em dificuldade, não é para reclamar para a vizinha da direita, da esquerda, não, é para clamar a quem? Ao Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Por quê, pastora Patrícia? Porque Deus ouve a oração do seu povo. Você sabia, irmão Sandra, você sabia, irmão José, que Deus ouve a sua oração? Deus ouve a sua oração que está aqui nesta noite. E quem está nos ouvindo, também Ele responde também a súplica que fazemos. Por isso, querida igreja, ore, clame, não tenha preguiça de dobrar o teu joelho, de falar com o Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Ele responde a sua súplica que lhe fazemos. Por isso, ore, clame e veja o agir do Todo-Poderoso em sua vida. A ruína de Faraó, igreja, e os seus exércitos. Êxodo capítulo 14, versículo 26 até o 31, diz assim, ó: dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe que hoje Deus te pede? Não é para você ficar sentado quietinho, não, acomodado, na zona de conforto seu, não. Ele fala para você o quê? Marchar. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Igreja do Cordeiro, essa foi a resposta do Senhor para o seu povo que estava sendo o quê?
perseguido. De quem? Pelo exército egípcio. A Bíblia diz que eles marcharam e Deus enviou durante toda aquela noite, sabe o que, igreja? O vento. Fica tranquilo, eles estão te perseguindo, Deus vai enviar um forte vento, um tsunami, se quer assim ouvir, o mar vai se abrir como se abriu para eles, aleluia. E o Senhor, querida igreja, providenciou um caminho para os israelitas passarem. Fica tranquilo, Deus já está preparando, viu? Um caminho para você passar, aleluia. Serviu de juízo para Faraó e o seu exército, aleluia. E o povo de Deus, querida igreja, atravessou o mar. Diga assim: eu vou atravessar este mar. Oh, maravilha! E quando, aleluia, os egípcios tentaram fazer o mesmo, o Senhor o destruiu. Como sabe, quando você começar a atravessar o mar, aleluia, eles vão tentar ir também pelo mesmo caminho que está sendo aberto para você. Só que tem um porém: a tua vida Deus livrará, mas o teu inimigo será destruído. Quem crê assim, dá glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 27 e 28. Igreja do Cordeiro, para que o povo não duvidasse de Deus. Deus permitiu que os israelitas vissem os corpos do Egito, dos egípcios na praia. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus permitiu os hebreus virem os corpos dos egípcios flutuarem no mar, para ver que verdadeiramente Deus tinha exterminado os seus inimigos, aleluia. É isso que também vai acontecer na tua vida. Deus vai deixar vestígio, para que você fale: oh glória, verdadeiramente Deus me livrou, Deus me livrou da cova, Deus me livrou da sepultura. Hoje Deus também cancela, hoje velório, sepulturas serão fechados aqui nesta noite. Êxodo capítulo 14, versículo 30. Deus, querida igreja, retirou com mão forte os israelitas do Egito e o guiou aonde? A terra prometida. Cântico de Moisés. Irmão, depois que a prova passa, dá até vontade de cantar, irmão José. É, não é? Aí nós começamos a cantar aquelas melodias que só Deus pode nos dar. E a Bíblia diz que Moisés celebra a Deus pela vitória. Êxodo capítulo 15, do versículo 1 até o 19. Igreja do Cordeiro, diante de tão grande livramento, Moisés eleva um cântico ao Senhor de adoração. E é isso que Deus quer ver de mim, de você. O cântico de Moisés, querida igreja, foi uma forma de agradecer a Deus pelos seus feitos. Então aqui nesta noite, já começa a louvar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia, ofereça ao Senhor sacrifício de gratidão. Levítico 22, versículo 29, querida igreja, podemos oferecer o nosso louvor, podemos, não podemos, a nossa adoração. Diga assim comigo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, versículo 12, querida igreja, segundo a Bíblia, do estudo pentecostal, o livramento do israelita das mãos do egípcio prefigura e profetiza a vitória do povo de Deus. Sobre quem? Satanás, o anticristo, amém? Nos últimos dias, daí um cântico dos inimigos serão chamado o cântico de Moisés. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Miriam, juntamente com as mulheres, louvavam a Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21. Igreja do Cordeiro, por intermédio de Êxodo, está escrito, no capítulo 15, no versículo 25, podemos ver que Miriam não era apenas profetisa. Quem está entendendo aí da glória a Deus? No livro de Números, capítulo 2, versículo 2, ela também tinha habilidades musicais. Segundo a Bíblia de estudo de aplicação pessoal, a profecia e a música estão frequentemente relacionados na Bíblia. 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, 1 Crônicas capítulo 25, versículo 1. Miriam, que era irmã de Moisés, adorou a Deus. Olha que lindo. Ela adorou a quem?
a Deus, sozinha não, juntamente com todas as mulheres. Foi um dia de grande alegria, de celebração para Israel. Sabe por quê? Porque era impossível ficar calado. Quando nós recebemos uma bênção do Senhor, não tem como nós ficar quietinho, calado, diante da grandiosidade de Deus para conosco. Aleluia! Não tinha como ficar calado diante da demonstração do poder de Deus. O Senhor espera que eu e você adoremos pelos seus atos grandiosos, e o que adoremos, amém? Em espírito e em verdade, pois o Pai procura aqueles que assim o adoram. João capítulo 4, versículo 23 e 24, celebrando a Deus. Igreja do Cordeiro, todo Israel, em uma única voz, cantou a celebração, a grande vitória. Irmãos, eu queria estar lá para poder ouvir. Irmãos, pensa o som de cada voz adorando a Deus. Eu acho que estremeceu a terra. Amém? Porque os únicos sobreviventes eram quem? Os hebreus. Amém? Uma única voz cantou e celebrou uma grande vitória. Foi uma alegria coletiva, nunca visto antes na história do povo de Deus. Celebre a Deus aqui nesta noite, seja individual, seja em conjunto, em grupo, mas faça isso diariamente na sua vida, mas também na sua congregação, onde você congrega como um só corpo. Quem está entendendo da glória a Deus? Moisés celebrou a Deus pela vitória com um cântico de louvor. Quando você recebe uma bênção, você precisa agradecê-lo. Uma coluna de nuvem guiava o povo de Deus, sim ou não? Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, no capítulo 40, no versículo 36 e 37, diz o seguinte: que o Senhor não somente resgatou o seu povo, mas conduziu de forma cuidadosa. Como que Deus cuida de mim, de você? Durante todo o deserto, Igreja do Cordeiro, temos um único Deus. E se Ele é único, é porque Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, Ele cuida dos ouvintes. E o Senhor, querida igreja, enviou uma coluna de nuvem. Para quê, pastora? Para proteger o seu povo. Amém? Durante o dia, a Bíblia nos conta dizendo que essa coluna fazia sombra, para que o povo de Deus pudesse suportar o calor escaldante do deserto. Olha, igreja, nós estamos passando por esse período de calor. Nós não morremos porque Deus está sustentando. Amém? Glória a Deus. Esta coluna, segundo diz a palavra de Deus, era um sinal real da verdadeira presença de Jeová com o seu povo. Deus cuida do seu povo. Êxodo capítulo 16, versículo 4, Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Então, igreja, o Senhor não mudou. O nosso Deus não muda. Ele cuidou do seu povo na travessia pelo deserto, também cuida de mim, cuida de você, cuida de nós em todo o tempo. Livro de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nesta noite Deus Ele quer que você confie mais no Senhor e principalmente não murmure como fez o povo do deserto. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Pois o Pai cuida da nossa provisão. Igreja do Cordeiro, no Novo Testamento, Paulo lhe faz uma séria recomendação, a fim de que não venhamos nunca a seguir o exemplo de Israel. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Cada vez que você murmura, você vai gradativamente, você vai se autodestruindo. Quem está entendendo a glória a Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Murmurar, igreja, é falar mal de alguém ou algo. A murmuração, igreja, é um grave pecado contra Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Então, querida igreja, Deus guiou e protegeu o seu povo durante a caminhada pelo deserto. Ele utilizou uma coluna de nuvem para conduzir quem? Israelita. Conclusão para nós ir embora aqui. Tem glória a Deus aí? Bate palma bem forte para Jesus. Aleluia. Igreja do Cordeiro, Deus livrou o seu povo do cativeiro.
A Bíblia conta dizendo que ele conduziu pelo deserto. O Senhor é fiel, o Senhor é imutável e também cuidará de você aqui nesta noite. E quem está me ouvindo, até a sua chegada onde? Aos céus. Creia no poder de Deus, providente do protetor do nosso Pai Celestial. Amém? Confie, mas confie para valer. Confie no seu cuidado, na sua proteção. Estude, irmão, pegue a sua Bíblia e comece a estudar com afinco, com vontade. Muitos pegam a Bíblia desanimados, muitos começam a pegar a Bíblia e dá sono, até derruba a Bíblia do colo ou da mão. Não é? Você já viu, irmão, quer dormir rapidinho? É só pegar a Bíblia e ler. Você vai ver que você vai dormir rapidinho. Como que é relaxante, né? Ler a palavra de Deus. Aleluia. Estude com afinco a história do povo de Deus, pois ele vai te ajudar a não cair nos mesmos pecados dos israelitas. Igreja, vamos ficar de pé, porque a hora já foi embora, amém? Glória a Deus. Tive ministrando já 30 minutos aqui, corri contra o tempo. Depois vocês estudam na tua casa, amém? Porque aqui já não dá mais tempo, amém? Aleluia. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no teu coração. Como nós estamos em campanha, não temais, estais quieto. Deus está falando assim para você, ó. Muitas vezes nós precisamos ficar quietos. Sim ou não? Sim. E ver o livramento do Senhor. Porque enquanto eu estiver falando, nós não vamos ver o agir de Deus. Então há necessidade de você estar quieto. Aleluia, quietinho, respira fundo e vede o livramento do Senhor. Irmãos, sabe por que Deus fez isso? O povo estava inquieto, porque eles não estavam olhando Deus, estavam olhando Faraó. Meu Deus, Faraó está no nosso encalço. Está um grande exército, armado até os dentes, nós vamos morrer. E Deus falou, eles não estavam sozinhos. Muitas vezes estava confiando em Moisés, mas Deus ele queria que eles confiassem no Todo-Poderoso. Ele falou assim, veja o livramento. E eles viram, logo que eles ficaram quietos, eles viram os corpos dos soldados egípcios flutuando no mar. Tinha que ficar quieto para ver. E Deus falou assim para você, sabe por que você não vê? Porque você não fica quietinho. Aleluia! Fique quieto. É tão bonito para falar assim para você. Fica quieta, Sandra. Não é? Mas nós precisamos levar um chacoalhão para ficar quieta, porque Deus está falando. Aleluia! Está falando, Ele quer que você veja que até o que você não conseguiu ver hoje. Glória a Deus. Deus quer que você veja com seus olhos carnais o poder do nosso Deus. Ele quer deixar vestígios para que você conte para todo mundo que Deus te livrou com mão forte. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. Diga assim comigo, obrigado, Jesus. Me ajude a não ter medo e ficar quieto quando for necessário. E ver, Senhor, o que o Senhor está fazendo ao meu favor. Eu sei que o Senhor está vindo ao meu socorro, para me socorrer, para me livrar, Senhor, da mão forte do inimigo. Eu sei, Senhor, que eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui, Senhor, para que eu possa entender o quanto eu sou amado por Deus, eu sou querido pelo meu Deus. Papai, assim como o Senhor trouxe em paz, me livra e me leva em paz. É que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Bate palma bem forte para Jesus, amém? Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas,
Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.